Salve rapaziada, tá aqui eu na área trazendo pra vocês mais um vídeo. E no vídeo de hoje, enfim, eu decidi trazer pra vocês o primeiro resumo da primeira temporada de JoJo's Bizarre Adventure. Eu fiz uma enquete algum tempo atrás, assim que eu terminei de trazer o resumo de One Piece, né, dos arcos até Marineford. Eu trouxe um resumo e Jojo e Naruto empatou. E primeiramente eu vou trazer o resumo de Jojo, depois vou trazer o de Naruto. Pra quem não me conhece ainda, eu sou o Taquinho, eu trago vídeos de animes, principalmente animes, que é o grande foco desse canal, mas tem outras coisas da cultura geek também, né, ainda tem bem poucas coisas, mas jogos e um vídeo sobre desenhos, mas futuramente vai ter mais conteúdos geeks, como os filmes, séries e etc. É isso, bora que bora. Bom, a primeira cena do anime começa com Dario Brando, um vigarista. Ele encontra um acidente no meio da estrada e tá lá uma carruagem caída e um senhor e um bebê. Esse senhor são George Joestar e Jonathan Joestar. Eles são ricos, né? Já dá pra ver pelas vestimentas e pelas joias que eles estão usando. E o Dario aproveita pra roubar o anel do senhor Joestar. Mas ele acaba acordando. E como tá meio com a consciência abatida, ele agradece o Dario, falando que tem uma dívida com ele, achando que o Dario salvou ele. O tempo se passa e o Dario vai ficando velho. Vai ficando velho e doente. Ele vive com seu filho Jill. E no momento da sua morte, ele escreve uma carta pro Jill e dá pra ele, falando que se ele for a este endereço, ele vai ficar muito rico e vai ficar com grandes chances de prosperar e ser feliz na sua vida. Dio Brando então segue os conselhos do seu pai no momento de sua morte e vai até a mansão Joestar. Lá ele é acolhido como filho, assim como Jonathan Joestar, que é o verdadeiro herdeiro. Ele se mostra totalmente cavaleiro e refinado, comparado ao Jonathan, que é totalmente desajeitado. Mas isso está nos planos do Dio. Ele quer tomar o lugar do Jonathan e ser o verdadeiro herdeiro da fortuna de Joestar. Como são completamente opostos, os dois garotos rivalizam muito. Em brigas, Jonathan vai ficando mais forte conforme apanha. E nessa ele acaba acertando um soco em Jill, que acaba sangrando e manchando uma certa máscara de pedra pendurada na parede. Temos então um outro time skip na história. Jill e Jonathan, que até então eram adolescentes, se tornam adultos e aparentemente não rivalizam mais. Mas Jill continua com a sua má índole, e Jonathan continua suspeitando de Jill. Ao estudar a máscara de pedra, Jonathan acaba descobrindo a carta de Dario Brando para Jill, e descobre suas intenções. O pai de Jonathan está ficando doente, e Jonathan vê que Jill está entregando os medicamentos para ele. Os dois brigam, e Jonathan vai até Londres para tentar descobrir a origem do suposto medicamento. Lá, Jonathan encontra uma galera barra pesada, mas derrota eles facilmente. Speedwagon, que estava no local, se interessou pelo cavalheirismo de Jonathan e decidiu ajudá-lo em sua jornada. Jill seguiu Jonathan para Londres, com a máscara de pedra, na intenção de descobrir se Jonathan já estava morto ou não no beco da cidade. Porém, Jill acaba encontrando um bêbado e acaba testando a máscara de pedra nele. E logo em seguida vê que o bêbado fica totalmente forte e com dentes pontiagudos. O bêbado começa então a sugar o sangue de Jill até o sol nascer e o bêbado se desentregar por completo. Chegando na mansão, Jill é confrontado por Jonathan e o Sr. Joestar, que manda a polícia para lá para prendê-lo. Jonathan havia apresentado as provas que Jill estava tentando matar o seu pai, assim como fez com o próprio Dario Brando. Jill então se negou a ser preso, esfaqueando George Joestar. Porém, com sangue espirrando na máscara, Jill a colocou no rosto, ficando forte e quase invencível. Jill havia se tornado um vampiro. Após isso, ficou quase impossível derrotar Jill. As balas não feriam. Porém, após uma longa insistência, Jonathan pula em cima de Jill numa mansão pegando fogo e empala ele na estátua de Vênus. Bom, após esse acontecimento, o Jonathan ficou totalmente imobilizado, né? Ele ficou 10 dias no hospital
Enquanto isso, o Jill, que vocês pensam que morreu, não morreu. Ele estava vivo ainda e estava em Londres, recrutando criminosos para fazer parte do seu exército, entre eles Jack Estripador. E após o Jonathan se recuperar, ele encontra o Zeppelin. E o Zeppelin ensina para ele o Ramon, né, para ele derrotar o Jill, porque no estado atual dele ele não ia conseguir derrotar o Jill. Você vê que ele sofreu para derrotar quando eles estavam na mansão, né? Ele conseguiu empalar o Jill, mas o Jill é muito forte para ele, então ele teve que treinar o Ramon. Após aprender o Ramon, o Jonathan saiu com o Zeppelin e o Speedwagon na busca do Jill. E eles chegaram numa cidadezinha e foram atraídos até um cemitério, onde o Jill apareceu de noite para confrontar eles com um exército de zumbis. E entre esses zumbis haviam 2 fortes guerreiros que ali estavam enterrados. E o Jonathan acabou tendo que lutar contra os dois, né? Os dois estavam fazendo de tudo para impossibilitar o Jonathan e seus amigos de usar o Ramon. Mas o Jonathan acabou conseguindo vencer um deles e até conseguiu a espada dele depois de fazer ele recuperar a consciência, né? De que ele estava sendo manipulado e tudo mais. E o outro acabou levando o Jonathan para uma caverna, prendeu ele lá. E assim que o Zeppelin e o Speedwagon conseguiram entrar, o Zeppelin acabou morto. E quando ele estava morrendo, ele segurou a mão do Jonathan e passou todo o conhecimento de Ramon para ele, tornando o Jonathan mais forte para a batalha. Após a morte do Zeppelin, o Jonathan foi confrontar o Jill, que estava num castelo. Chegando lá, ele envolveu seu punho com o Ramon e acertou o Jill, fazendo um buraco no corpo dele e o jogando do penhasco. Porém, o Jill não morreu, né, cara? O Jill é imortal, ele é o Jill. Ele foi lá e cortou sua cabeça pro Ramon não chegar até seu cérebro. E continuou vivo. Alguém salvou a cabeça dele e prometeu dar um corpo novo pro cara, né? Mas alguém que foi manipulado pelo Jill Brando. Enfim, a galera tava comemorando a vitória, né? O Speedwagon destruiu a máscara de pedra e o Jojo se casou. Porém, o casamento do nosso querido Jonathan Joestar não durou muito tempo, né? Ele foi pro navio passar a lua de mel com a Irina. E chegando lá, ele encontrou o maluco que pegou a cabeça do Jill, né? E lá no convés do navio, ele encontrou um caixão com a cabeça do Jill. E lá o cara explodiu o navio e todo mundo morreu, menos a Irina, né? Menos a Irina. A Irina, ela se escondeu num caixão junto com o bebê que estava abandonado, que a mãe tinha morrido. E o Jonathan foi lá, morreu segurando a cabeça do Jill. Porém, era tudo plano do Jill. O Jill queria usar o corpo do Jonathan. E assim ele conseguiu o corpo de um querido amigo dele, Jonathan Joestar.